Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, fechamento mensal. Primeiramente, vamos começar no diário e depois a gente vai para o mensal. O que eu falei para... Vamos começar numa hora. O que eu falei para vocês no short da manhã? Felipe, não viu o short da manhã. Erradamente. O que eu falei para vocês? Deixa eu até ir para 4 horas aqui. Eu falei para vocês que a gente ia fazer uma retomada, ia tocar na linha de tendência e possivelmente após isso faríamos uma nova pernada de baixo. Bom, pelo menos o toque na linha de tendência aconteceu. Vamos ver se vai vir perdendo essa mínima aqui e a gente busca lá a região da 0,5 e depois, posteriormente, aí a gente sobe até para o gráfico, busca as zonas que eu quero começar a montar posições, que são entre a 618 e a 786. Aqui eu começo a montar posições, tá? Aqui é o fundo que eu espero ser o máximo, nada menor do que isso. Por quê? Eu não acredito que a reunião do Federal Reserve de amanhã vai ser um fim de festa, vai ser uma finalização de tendência. Não, eu acredito que ela vai ser aquilo que a gente esperava, aquele pullbackzinho maroto próximo aos 50 do RSI e depois a gente volta a subir, consequentemente criando o nosso fundo ascendente aqui no semanal para uma segunda retomada de alta. Eu veementemente acredito que isso vai acontecer, porque, Felipe, já falei em 1 milhão de vídeos. Ciclicamente falando, um ano antes do halving, o Bitcoin sobe de 250% a 300% e nós estamos um ano antes do halving. Então, se o ciclo estiver certo, isso vai acontecer e aí a gente está olhando lá para cima para 45 mil. Agora, Felipe, não sei, talvez agora não. Porque a gente ainda pode, por exemplo, fazer um fundo duplo e depois voltar a subir. Eu não sei. Por isso mesmo que eu vou esperar que aconteça para que eu monte minhas posições baseado no que aconteceu. O que eu sei é que esse evento aqui de RSI no fundo, abaixo da zona do 30, só acontece uma vez. E ele já aconteceu. E geralmente é o que marca o fim do bear market. Depois disso a gente tem ali só um restinho de choro e alta. Vamos ao mensal, certo? Fechamos com uma belíssima pernada de alta. Aí a gente fecha tudo que a gente tem. Por quê? Porque a gente pode também sofrer daquele evento que a gente odeia. Caso, obviamente, 20 mil não sei. Ah, não, olha só que interessante. O que a gente... O que eu já falei desse evento aqui? É uma tendência, beleza? Alta ou baixa. Aí ele tenta no candle subsequente voltar à tendência anterior, falha e o candle subsequente já vem rasgando para cima. Já falei desse padrão aqui para vocês 1 milhão de vezes, né? Olha que interessante. Esse padrão aqui, ele não pode buscar abaixo da 0,5. Se ele buscar abaixo da 0,5, se você traçar a Fibonacci só nesse padrão aqui e ele buscar abaixo da 0,5, significa que ele foi invalidado, beleza? Se ele buscasse abaixo da 0,5, ele foi invalidado. Ele tem que buscar a 0,5 e depois voltar a subir. Não ironicamente falando, a 0,5 traçando apenas nesse candle do mês de janeiro é exatamente a 0,5 do gráfico diário. Na verdade, é 0,5 não, é exatamente a zona onde eu disse para vocês que não pode fechar abaixo, que é o que? O último fundo criado antes de toda a pernada de alta, aqui, ó. Exatamente aqui que eu havia falado para vocês que não poderia fechar abaixo, é também a 0,5 do gráfico mensal. Então temos mais uma evidência do quão importante é a zona dos 20 mil dólares por unidade. Por isso que eu montarei posições entre 21.200 e 20.500. Por quê? Pode ser que se eu esperar tocar na 0,5 isso não ocorra. Aí o negócio fica aqui lateralizando, deixa um paviozinho aqui e volte a subir. E eu fiquei com a minha ordem aqui exatamente na 0,5 da Fibonacci, chupando o dedo. E eu não quero isso. Então fica a minha dica aí para vocês. Fechamento mensal foi lindo, certo? Vamos fechar aqui tudo de novo. Foi lindo. Respeitou nossa análise cíclica, onde no mensal o RSI nunca perdeu na história do Bitcoin o 40, nunca perdeu, e novamente ele buscou o 40, ele buscou ali aquela 40, 40,77, 40,39, 46,15 e aí começamos um processo de alta interessante. Obviamente
Temos aqui a média de 12 períodos logo próximo à zona dos 25 mil, que é justamente a nossa zona máxima de resistência. Buscamos a zona do fechamento mensal. Zona de fechamento em si é uma zona de resistência e depois o pavio é a segunda zona de resistência. Não esqueçam disso. Toda resistência tem duas fases. Primeiro, o lugar onde ela fechou. Segundo, o pavio que ela deixou. Não esqueçam disso. Então, 23.500 é a primeira resistência. Segunda resistência, 25.500. Essa nem sequer foi tocada. Aí a gente traça aqui, só para ficar lindo, uma Fibonacci, lá do topo até o fundo. E a gente vê aonde que pode ser a primeira zona de resistência mensal, caso venhamos a romper a zona dos 25 e um processo de alta. Primeiro ponto, 28 mil, né? Fim do pavio dessa região aqui. Segunda zona, região dos 36 mil. Essa zona aqui eu acredito que vai dar muito mais resistência do que essa zona aqui, sendo bem sincero. Acredito que vai ser algo parecido com isso aqui, ó. Rompeu, retestou, aí subiu aqui, vai ficar um lenga-lenga eterno para só final do ano ela realmente tocar aonde tem que tocar, em 45 mil. Mas foi um fechamento mensal muito bom. Amanhã é a famigerada reunião do Federal Reserve, onde nós teremos um panorama total do mercado. Portanto, minha dica continua a mesma. Temos métricas, temos análises, temos fundamentos para dizer que isso aqui foi o fundo do Bitcoin? Sim, isso é um padrão gráfico de reversão. Queda, fez um candle de reversão, um belíssimo candle de reversão, inclusive, e estourou a tampa para cima. Então, temos aqui um desenho gráfico de reversão, temos aqui um indício gráfico de fundo, temos aqui volumes decrescentes mostrando realmente perda de força vendedora. Então temos tudo para dizer que isso foi fundo. Mas não é uma afirmação, porque querendo ou não, né, a gente precisa da última e principal evidência, que é o nosso fundo ascendente. Ele é que vai dar gás para a gente dizer foi o fundo majoritário do Bitcoin. Até que isso aconteça, nós mantemos as nossas reservas ainda em constância, nossos pés ainda no chão, e vamos ver o que vai ser decidido amanhã, certo? Mais importante do que o valor das taxas de juros é o que vai ser falado após. Isso é muito mais importante do que as taxas de juros em si. Mas esse foi o nosso fechamento mensal, muito bom, inclusive, um mês maravilhoso. Temos então 20.200 como nossa principal zona, não pode ser perdido. A nossa próxima resistência em 23.500 e a nossa resistência máxima em 25.300. Guardem esses valores, são valores que devem ser rompidos e respeitados, e vamos ver o que vai acontecer amanhã. E se foi útil para você, deixe seu like, se inscreve se você não é inscrito e valeu, tamo junto.